Olá pessoal, tudo bem? Maravilha! Bom, estamos de volta aí para a segunda parte do vídeo que a gente gravou semana passada, como Jesus se tornou Deus na tradição cristã. Na semana passada, a primeira gravação que a gente fez, procuramos dar um panorama do que é o Jesus histórico, né, do movimento que ele tinha, do movimento revolucionário de libertação de Israel da dominação romana, né, do contexto sociocultural que existia ali na Palestina, em Israel, do século I. Bom, mas é sempre importante a gente deixar claro que o enfoque que a gente está trazendo aqui não é um enfoque religioso nem doutrinário, que é um enfoque histórico, né, que a gente procura analisar o contexto histórico, o contexto sociológico e o contexto cultural daquele período que Jesus vivia, do século I. Né? E é incrível como existe fundamentalista, né? Fundamentalista religioso, porque tem muitas pessoas que se dizem cristão e acham que assim, ser cristão é ir no culto ou ir na igreja e não fazem a menor questão de estudar a Bíblia e estudar o contexto histórico da Bíblia, que não basta só você ler a Bíblia que você vai conseguir entender, porque além da Bíblia ter muitos aspectos simbólicos, você não consegue compreender ela sem compreender o contexto histórico-cultural que ela foi produzida. Né? A gente tem o costume de enxergar as histórias da Bíblia com os olhos do nosso tempo, né? Do nosso século XXI, sendo que o contexto que ela foi produzida é um contexto extremamente diferente do que a gente vive. Não é? Então, como eu falei na aula passada, se você quer entender quem foi realmente o Jesus histórico, você precisa conhecer o contexto histórico-cultural do século I, o Império Romano, como o Império Romano administrava a dominação das suas colônias, a situação social da Galileia, né, que é importantíssimo, e principalmente a cultura judaica, porque Jesus é um judeu, ele vive segundo os parâmetros da cultura judaica. As pessoas querem pensar como Jesus como os olhos de hoje, como se Jesus fosse um mega star, que o mundo todo conhecia ele, seguia ele, que já existia a religião cristã, que Jesus criou o cristianismo. Não existe nada disso, gente. Isso é mito. Por isso que eu digo para vocês, precisa estudar a história, precisa estudar o contexto de Jesus, né? E o movimento de Jesus é um movimento ali composto por camponeses e pescadores da Galileia. É um movimento pequeno, as pessoas acham que o movimento de Jesus é um movimento enorme. Não, é um movimento pequeno. Jesus não é um mega star famoso como a gente acha hoje, né? Tanto que eu falei para vocês na aula passada que os historiadores da época de Jesus contemporâneos, Filo de Alexandria, José, que é um pouco depois, os historiadores ali do século I, nenhum deles fala sobre Jesus, né? Então as pessoas acham que na narrativa bíblica que Jesus entrou em Jerusalém, estava uma multidão lá esperando. Não, gente, o Jesus assim tinha um movimento pequeno, né, de pescadores e nazarenos. A gente acha, pelas narrativas bíblicas, hoje de 2 anos, a gente acha que a popularidade de Jesus naquela época é como a popularidade de hoje, né? Então, eu recomendo vocês que estudem história, não olhando com os olhos da religião, com os olhos da fé, mas com os olhos da história. Para estudar história, a gente tem que estudar racionalmente. Assim, é legal ter a sua fé, ter a sua crença, super respeito, tal, mas para você chegar realmente no Jesus histórico, você tem que ir além
do olhar da fé e além da Bíblia. Vai estudar os historiadores que escreveram sobre o século I, sobre o contexto cultural que Jesus vivia. Tudo isso, né, a partir disso, a gente consegue reconstruir um pouco do que foi Jesus história. Mas vamos lá. Eu falei na primeira aula sobre o movimento de Jesus, que acabou conduzindo ele à crucificação, porque o Império Romano, quando existiam esses candidatos messiânicos, essas lideranças populares, que eles prendiam e sumariamente levavam para a cruz. Não tem julgamento, então assim, aquelas narrativas de que Jesus foi julgado no Sinédrio na madrugada, na véspera da Páscoa, depois foi para Pilatos, foi para Herodes Antipas, volta para Pilatos. Não existe nada disso. Primeiro, porque na véspera da Páscoa, o sumo sacerdote está extremamente ocupado com todos os seus afazeres de preparação dos rituais do templo, porque toda a festividade da Páscoa ela é organizada, administrada pelo sumo sacerdote. O prefeito romano, Pôncio Pilatos, ele também está super ocupado com todas as questões de segurança da festa. Então, assim, jamais esses caras eles teriam tempo para julgar um camponês. Então, assim, quando existe um candidato revolucionário, como Jesus, João Batista, Judas Galileu, Artronge, João de Giscala, esses candidatos messiânicos, porque falar em Messias, rei de Israel, para o imperador romano, aliás, para o Império Romano, isso significa movimento de insubordinação, movimento de revolucionários contra crimes contra o Estado, né? Então, esses movimentos eles são reprimidos à força e as lideranças são degoladas ou são crucificados. Jesus não foi o primeiro que sofreu essas penas. Então, quando Jesus chega em Jerusalém e tem aquele episódio ali dele entrar no templo, virar a mesa dos cambistas, causar todo aquele alvoroço, aquilo ali teria sido o início de um movimento revolucionário. Pode ser que a tentativa de colocar ali fogo no estupim para iniciar uma revolução, talvez fosse aquele início, porque o templo significa ali, é o símbolo da elite judaica, que a elite judaica ela era aliada ao Império Romano, né? Porque geralmente os imperadores da antiguidade, a dominação sempre se deu aliada com as lideranças religiosas, assim como é hoje. Hoje também os políticos querem exercer o poder, querem obter o maior controle sobre a sociedade, sempre é religião, não é de hoje. Uma das funções da religião é estabelecer esse controle social das populações. Então, naquele período ali do Israel do século I, a elite judaica era aliada, né, do Império Romano e a grande maioria da sociedade, principalmente os camponeses, eram extremamente oprimidos, passavam fome para sustentar, né, as benesses da elite judaica e do Império. Então, o símbolo ele é o templo ele é esse símbolo, né, da elite judaica que é a favor do Império Romano. Tanto que o templo é o lugar que se legitima todas as práticas religiosas, né? Seja o judeu de que parte fosse, ele teria que ir a Jerusalém para prestar um culto, para sacrificar, né? Principalmente na Páscoa, tem os sacrifícios de pombas, rolinhas, de cordeiro, principalmente na Páscoa, né? Então, o cordeiro, né? O cordeiro que expia os pecados do mundo, né? É da tradição da Páscoa. Então, quando Jesus ele é preso, ele vai direto para a cruz, né? E assim, a crucificação de Jesus, né, foi aquele grande trauma que os seus seguidores tiveram. Por quê? Porque é muito possível
que os seguidores de Jesus, né, acreditassem que ele era o Messias e ele próprio tivesse essa aspiração messiânica. Lembrando que o Messias, aí nesse período de Jesus, era aquela liderança que libertaria Israel da dominação do Império Romano, né? E esse líder provavelmente seria o rei. Então, Jesus, é plausível que ele tivesse uma aspiração de uma realeza. Então, o movimento de Jesus é chamado do movimento do reino de Deus, né? Da implantação do reino de Deus, que é uma nova ordem social em que os excluídos da sociedade, aqueles camponeses que eram todos marginalizados, que todos esses teriam voz, teriam lugar nesse reino de Deus, nessa nova ordem social, e todo reino tem um rei, né? Então, é plausível que Jesus tivesse essa aspiração. Tanto que na sua cruz está lá a placa, né? Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, né? Rei dos Judeus significa Messias, né? O Messias, na tradição judaica, é o rei da estirpe de Davi, né? Um rei baseado na figura simbólica do rei Davi. Então, Jesus provavelmente essa aspiração, assim como os outros candidatos messiânicos também, né? Todos os candidatos messiânicos que existiam tinham aí essa aspiração à realeza messiânica, né? Agora, a questão é que Jesus foi crucificado e esse é assim, o grande ponto traumático, o ponto cego da história. Por quê? Porque na tradição judaica, Jesus é um judeu. Qual era o sentido da crucificação, né? Deuteronômio, que é o quinto livro da Torá, da Bíblia hebraica, né, do Pentateuco, do Antigo Testamento, 21, 23, Deuteronômio. Olha o que diz. Quando um homem tiver cometido um crime que deve ser punido com a morte e for executado com a crucificação no madeiro ou numa árvore, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado no madeiro, ou seja, aquele que é crucificado, é considerado maldito, é um objeto da maldição divina. Assim, não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ou seja, o crucificado, ele era considerado maldito, né? E ele não poderia permanecer ali na terra. Tanto que Jesus foi crucificado ali no Gólgota, que ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém. Então, crucificação na tradição judaica era, segundo o Deuteronômio, considerado maldito. Então, como os seguidores de Jesus vão lidar com isso? Porque eles continuaram depois, tentativa de continuar com o movimento, mas como explicar